Senhor, meus irmãos, tudo bem? Espero que sim. Então, dando continuidade à nossa leitura de Êxodo, hoje será Êxodo 19, do 1 ao 25. Vamos lá? No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e o povo de Israel acampou ali, diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte Amé o chamou e lhe ordenou: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes às minhas alianças, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras de Yahvé lhe havia ordenado. Então todo o povo afirmou unânime: Tudo o que Yahvé mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e que para também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. E o Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem suas vestes. Estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai, e tu fixarás o limite em torno do monte e instruirás o povo. Cuidai de não subir ao monte. Não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Ninguém porá a mão sobre ele. Será predejado ou flechado, quer seja homem, quer seja animal. Certamente não virá. Quando soar prolongadamente o som do chofar, o chifre de carneiro, então poderão subir ao monte livremente. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo, e ele fez que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado, e todos lavaram suas vestes. Em seguida avisou o povo: Estais, pois, preparado para depois de amanhã, e até lá não vos chegueis à mulher. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente, e o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. E Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir ao topo da montanha, e Moisés subiu. Yahvé ordenou a Moisés: Desce e adverte o povo, que não ultrapasse os limites para tentar chegar mais perto, a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yahvé devem santificar-se, para que Yahvé não os fira de morte. Moisés disse a Yahvé: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: Delimita a montanha e declara sagrada. E Yahvé respondeu: Vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir a Yahvé, para que não os fira de morte. Então Moisés desceu e avisou o povo. Amém. Então, nessa leitura,
o povo de Israel chegou ao deserto de Sinai, onde havia o Monte Sinai, que foi aquele local Moisés encontrou com Deus a primeira vez, na sarça ardente. E Deus deu algumas instruções a ele. Deus falou que apareceria para todo o povo, mas que nenhum devia ultrapassar os limites da montanha para que não queimasse. Em algumas vezes na Bíblia é dito que se Deus é uma coisa tão grande, tão poderosa, que nós não podemos vê-lo, senão nós não aguentaríamos esse poder na nossa visão humana e acabaríamos morrendo. Então Deus adverte para que ninguém chegue perto. Também ele manda o povo se santificar para o encontro com ele, lavar suas vestes, estarem limpos e puros para poderem estar perto da presença dele. Deus também diz a Moisés que quando for conversar com Moisés, ele colocaria uma nuvem grande e negra próximo dele para que o povo saiba que que Deus está ali na presença de Moisés. Isso para que o povo não ache que Moisés está enganando eles, falando que vai conversar com Deus, sobe e volta com ordens, para que não haja esse tipo de problema. Então Moisés desce, fala para o povo tudo que Deus disse a ele, disse para se santificarem, todos fizeram, se lavarem, se purificarem, e avisa que não é para ninguém passar dos limites da montanha no outro dia. E acontece que no dia seguinte vem aquele som do chofar, da trombeta, e o Monte Sinai inteiro começa a arder em chamas pela presença de Amé. Acredito que todos veem uma coisa enorme. Assim como Moisés havia visto na sarça uma coisa menor, agora era o Monte Sinai inteiro, o poder de Deus se manifestando ali. E é claro que algumas pessoas tentariam se aproximar, né? Se não houvesse a ordem expressa de Deus para que eles não se aproximassem, senão iriam morrer, provavelmente muitos tentariam se aproximar para estar mais perto de Deus. Então Moisés sobe mais uma vez ao Monte Sinai, um monte sagrado, onde na Bíblia algumas vezes houve um encontro com Deus ali. E Deus ordena a Moisés que mais uma vez relembre ao povo para que eles não se aproximem do monte e que ele desça o monte e volte com o seu irmão Arão. Então, é por isso que quando nós vamos à casa de adoração, casa de louvor, nós devemos ir puros, limpos, com vestes limpas e bonitas para o encontro com Deus. Deus pede isso, para que quando formos à igreja para adorar e orar, nós estamos indo para o encontro com Deus. Então devemos ir limpos, com vestes apropriadas, para encontrarmos com Ele. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu peço para que curtam, compartilhem, comentem se puder, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!